Olá pessoal, como vocês estão? Como passaram uma semana de estudos? Espero que vocês estejam todos bem, tenham conseguido fazer as atividades, tenham brincado, se divertido. Eu sou a professora Daiane, de Língua Portuguesa, e vou trabalhar mais uma aula com vocês. Na semana passada, lembra que nós estudamos verbete de dicionário e de enciclopédia? Essa aula nós temos mais um novo tema. O que será que ainda tem para aprender esse ano? Temos muita coisa para ver na aula de hoje. Então, na aula de hoje, veja que nós vamos aprender texto informativo, pontuação e também acentuação. Preparados? Para começar a nossa aula, vou deixar um texto aqui para vocês. Pausem o vídeo para vocês poderem ver. E o texto tem o seguinte nome: Céu cheio de deuses. Gostou do texto? Agora que você já leu o texto, nós vamos responder algumas questões. Se você quiser ler mais uma vez, é só voltar, não tem problema, certo? Essas atividades, elas estão na página 12 do livro didático de língua portuguesa. A primeira questão, que é a questão número 2, diz assim: de acordo com o texto, os planetas receberam nomes de deuses influenciados por dois povos. Sobre isso, responda. Então, quais foram esses povos? Que povos foram esses? É a letra A. Os povos que influenciaram são os sumérios e os romanos. Letra B. O que os sumérios viram no céu que os fez acreditar que eram deuses? Lembram lá no texto? Os sumérios notaram que 5 corpos celestes se moviam no céu enquanto os outros ficavam parados. Letra C. Que nomes os sumérios deram a esses corpos celestes? Você leu isso lá no texto. Deram nomes de divindades sumérias. Letra D. Que povo adaptou os nomes das divindades sumérias para a mitologia greco-romana? Os romanos, então aí greco-romana. Vamos para mais um exercício. Agora, esse é bem fácil. Relacione o nome ao deus greco-romano. Então, nós temos uma coluna só com os planetas e uma segunda coluna com os deuses greco-romanos. Então, vamos ver o que nós temos. Mercúrio, lembra lá do texto? Mercúrio, ele tinha esse nome porque era o deus mensageiro e veloz. Vênus, vamos ver qual que é a próxima. Deusa do amor e da beleza, porque lembra lá no texto que falava do brilho ao ver o planeta Vênus? Terra, deusa da terra. Marte, deus da guerra, porque lembrava, por ser vermelho, lembrava o sangue da guerra. Júpiter, deus dos céus, por ser grande. Saturno, deus do tempo, por lembrar da questão da rotação, né, de como ele fazia para girar em torno do Sol. Urano, deus dos céus. Netuno, deus dos mares. Então veja aí que ficou completo desta forma. Continuando os nossos exercícios, vamos ver o que diz o exercício 4. Releia este trecho e responda as questões. Mercúrio, por estar mais perto do Sol, é o mais rápido a dar a volta ao redor da estrela. Letra A. Assinale X na alternativa correta. Eu vou mudar de cor aqui para vocês, mas vocês pensariam ali como um X. Essa é bem fácil, né? O Sol é um planeta, o Sol é uma estrela. Tá bem ali no texto. O Sol é uma estrela. E em volta dele giram os planetas. Letra B. Reescreva o trecho acima, substituindo a expressão ao redor da estrela por outra sem alterar o sentido. Como que nós podemos fazer? Então, ao redor da estrela, nós vamos ter que mudar. Vamos ver como pode ser. Mercúrio, por estar mais perto do Sol, é o mais rápido a dar a volta ao seu redor. Então, ao redor de quem? Ao redor do Sol. Então, Mercúrio é o mais rápido, como ele está perto do Sol, é o mais rápido a dar a volta ao seu redor, ao redor do Sol. Tranquilo até aqui? Eu falei para vocês que um dos temas da aula de hoje também era pontuação.
Vamos ver agora qual é essa pontuação que nós vamos estudar? Veja então, leia o trecho a seguir. Os sumérios, que habitavam a região da Mesopotâmia, atual Iraque, há cerca de milênios, notaram que 5 corpos celestes, Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter e Saturno, se moviam no céu, enquanto os outros ficavam parados. Isso os fez acreditar que fossem deuses. Veja, os trechos destacados aparecem entre um sinal de pontuação. Estão vendo ali em cinza que nós temos, por exemplo, o atual Iraque, o nome dos planetas que eles acreditavam que fossem deuses, estão no meio de qual sinal? Entre qual sinal de pontuação? Você conhece já, né? Vamos ver a resposta? Parênteses, então ali estão entre parênteses. Vamos para a letra B. Eliminando o que aparece entre parênteses, o sentido na frase altera. O que vocês acham? Se nós tirarmos, por exemplo, o atual Iraque, ficará assim: os sumérios que habitavam a região da Mesopotâmia há cerca de milênios. O que vocês acham? Altera ou não altera? Vamos ver a resposta? Não, pois o que aparece entre parênteses são informações acessórias. O que é acessório? Aquilo que não é essencial. Então, por exemplo, eu posso sair de brinco na rua? Posso, o brinco é um acessório. Ele é essencial? Não, eu posso sair sem. Agora, digamos, eu posso sair sem blusa na rua? Eu não posso, porque eu vou ser presa por atentado ao pudor. Então, eu não posso sair sem roupa na rua, e a roupa é essencial. Eu posso sair sem brinco na rua, porque é um acessório. É a mesma coisa do que está entre parênteses, é acessório. Então, eu posso tirar sem prejudicar o sentido da frase, certo? Agora, vejamos ali. Os parênteses são utilizados quando se quer inserir no texto uma explicação acessória, fazer um comentário, uma reflexão, destacar dados bibliográficos. Então, essas são as funções do parênteses. Basicamente, uma explicação acessória, um comentário, uma reflexão ou dados bibliográficos. Vamos adiante. No texto da página 11, aparece um sinal de pontuação logo após o nome de cada planeta. Volte ao texto e circule esses sinais. Depois, assinale X nas respostas corretas. Eu coloquei aqui um trecho do texto para vocês, que é o texto que falava sobre os planetas, certo? Vocês não... quem não está com livro, não tem problema, nós vamos destacar aqui para ver o que aparece. Veja lá no nosso texto. Logo depois de Mercúrio, Vênus e Terra, aparece esse sinal de pontuação. Vocês também conhecem esse sinal de pontuação, não é? Vamos responder as atividades. Que sinal de pontuação é esse? Eu vou destacar em outra cor aqui para vocês. 2 pontos. Não é uma vírgula, não é um ponto e vírgula, é 2 pontos. É o nosso sinal de pontuação que veio após o nome dos planetas. Letra B. Nesse caso, qual é a função desse sinal? Qual a função dos 2 pontos? Inserir uma citação ou fala de alguém, inserir informações sobre uma palavra ou expressão. Qual que é a correta? Pensem aí. Inserir informações sobre uma palavra ou expressão. Ele está dando informações sobre aquele planeta, sobre Mercúrio, sobre Vênus, Terra, Marte e assim por diante. Letra C. Nesse texto, as palavras que estão após os 2 pontos são escritas com que tipo de letra? Então, logo depois. Então, tem lá Mercúrio, 2 pontos. É maiúscula ou é minúscula? Essa é fácil, né? Letra minúscula. Então, logo depois dos 2 pontos, nós vamos ter letra minúscula. Isso é bem importante. Pessoal, lá no início da aula, vocês lembram que eu falei que tinha alguns temas que nós íamos trabalhar? Tinham vários temas. Está faltando um que a gente ainda não viu, né? Então, o tema é esse que está aqui do lado, acentuação. Então, veja, a acentuação nós precisamos saber para acentuar qual é a sílaba mais tônica. Professor, o que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. E aí, depois, nós vamos saber como acentuar, como utilizar. Então, vamos por partes. A palavra que nós temos de exemplo é a palavra
dicionário, que é uma palavra que vocês já estão acostumados, vocês falam, vocês usam na escola, e nós também trabalhamos na última aula, quando nós falamos sobre verbete de enciclopédia e dicionário. Estão lembrados? Muito bem. O que nós vamos fazer para saber qual que é a sílaba mais forte? Nós vamos primeiro dividir em sílabas, certo? Vamos começar. Dicionário. Aqui tá fácil. Eu já deixei em destaque a sílaba na, que é a sílaba mais forte. Quando está acentuada é bem mais fácil. Nem sempre todas as palavras, nem sempre as sílabas mais fortes vão ter acento. Então, vai depender de algumas regras, mas isso deixa para depois. Então, a palavra dicionário dividida em sílabas, o na é o mais forte. Tranquilo até aqui? Agora, nós vamos ver. Nós temos que classificar entre antepenúltima, penúltima e última. Vamos lá. Antepenúltima, sio. Penúltima, na. Última, rio. Aqui ficou bem facinho, tá bem claro. Então, nós temos a última, a penúltima e a antepenúltima. Professora, por que isso é importante? Porque agora nós vamos classificar as palavras de acordo com a sílaba mais forte. Então, vamos para a próxima tela. Nós temos aqui oxítona. Quando uma palavra é oxítona? Quando a última sílaba for a mais forte. Então, última sílaba mais forte é uma oxítona. Exemplo, café, sofá. Então, sofá. Fá é a mais forte, é a última, então nós temos uma oxítona. Vamos adiante. Paroxítona. Nós temos a penúltima sílaba mais forte. Exemplos, milênio, planetário, mas também o dicionário, que nós acabamos de ver, que a penúltima era a sílaba mais forte. Vamos para a próxima. Proparoxítona. Proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. Então, ficou claro até aqui? Nós temos o exemplo de proparoxítona. Nós temos lâmpada e a própria palavra proparoxítona é uma proparoxítona. Entenderam? A palavra proparoxítona é uma proparoxítona. Por quê? Porque a sílaba mais forte é o x, x. É o x e o i. Tem ali um acento. Vocês viram só? Então, retomando, nós temos palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítona é quando a última sílaba é a mais forte. Paroxítona é quando a penúltima é a mais forte. E proparoxítona é quando a antepenúltima é mais forte. Professora, para que tudo isso? Para nós conseguirmos classificar as palavras entre a sílaba mais forte e então fazer a acentuação dessas palavras. Vamos fazer um exercício? Vejam só na tela. Leia os trechos e circule as palavras acentuadas. Temos aqui os trechos. Vênus, quando vista da Terra, brilha muito. Por isso, recebeu o nome de deusa do amor e da beleza. Terra vem de Telo, a deusa romana da Terra, por ter sido fértil e abrigar vida humana. Nós circulamos Vênus, que é acentuada, e fértil, que também está acentuada. Agora, copie aqui as palavras que você circulou. Vênus e fértil. Agora, veja. De acordo com a posição da sílaba tônica, essas palavras são classificadas como oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Veja, se nós dividirmos Vênus em sílaba, nós temos Vênus, temos duas sílabas. Qual que é a mais forte? É a penúltima, certo? A mesma coisa com fértil, fértil. Qual que é a sílaba mais forte? É a penúltima. Se a penúltima é a mais forte, o que nós temos? Uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona? E aí? Nós temos uma paroxítona. Então, Vênus e fértil é uma paroxítona, porque a penúltima sílaba das duas palavras é a mais forte. Certo até aqui?
Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Assistam quantas vezes for necessário, quantas vezes você quiser assistir. O importante é que não fique nenhuma dúvida. Deixei uma atividade que está nas páginas 13 e 14 do livro didático de língua portuguesa. Bons estudos para vocês!